Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à primeira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Assis, para debater assuntos relacionados ao acompanhamento do cronograma de obras do Centro de Desenvolvimento de Assis 1 e 2, CDAs 1 e 2. A convocação teve como finalidade trazer aqui para discussão o secretário de Obras, de Planejamento, Obras e Serviços, secretário Fábio Nossac, a quem já me dirijo, boas tardes, boas-vindas para essa Casa de Leis. Também o secretário Municipal de Fazenda, Percy Cidinha Amêndola Esperidião, também o nosso boa tarde. Agradecendo aí o comparecimento, também registrando a presença do Felipe aqui, que é funcionário também do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Assis. Agradeço a presença dos nobres vereadores aqui presentes, da nobre vereadora Viviane Delmassa também aqui presente, vereador Vinícius Simile, vereador Fernando Cirque, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, também o vereador Pastor Nivaldo Pedalada, também os meus colegas aqui, membros da comissão, Douglas Azevedo, também o nosso vice-presidente, pastor Edinho, né? Então, nós agradecemos a presença de todos, aqui dos servidores, parabenizando também os servidores pelo trabalho, registrando a presença do nosso presidente da Câmara Municipal aqui também, vereador Gerson Alves de Souza, que também se fez presente. Também aqui já registrando umas escusas aí, desculpa pelo não comparecimento do Fernando Rocha, da Associação Comercial Industrial de Assis, a ACIA, que teve um outro compromisso e fez questão de registrar a sua ausência. Pois bem, fizemos também convites ao prefeito municipal, José Aparecido Fernandes, para que, caso quisesse fazer uso da palavra, também estivesse aqui presente, e também o convite ao presidente da Associação Comercial Industrial de Assis, senhor Nilson Sérgio de Mello, né? Então, vamos lá, iniciando os debates. Eu acredito que, das outras vezes que nós fizemos reuniões extraordinárias, né, da qual fui presidente, o ano passado eu fiz pela CCJ, a ideia é trabalharmos de uma forma mais livre possível, permitindo que todos os vereadores possam fazer uso da palavra de forma livre e também, claro, focado no tema, né, e fazendo perguntas, e as perguntas também, aqui os convidados, os convocados, possam fazer suas perguntas também de forma ampla, sem interrupções, da forma melhor possível, tá bom? Então, abro a palavra aos colegas vereadores, aqueles que quiserem fazer seus questionamentos podem fazer pedido de pela ordem ou pedir a palavra nos termos do regimento. Boa tarde. Inicialmente, apenas uma retificação. Gostaria de franquear a palavra aos secretários convidados. Inicialmente, o secretário Fábio Nossac pudesse fazer suas considerações iniciais. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres vereadores aqui presentes. É uma grata satisfação estar aqui para esclarecer o que quer que os senhores precisem sobre o tema. Então, me coloco desde já à disposição e acredito que seja mais interessante ouvir os questionamentos para eu poder falar, respondê-los. Entendo que, se o Percy quiser fazer alguma colocação também, aí fica a parte dele à vontade. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Boa tarde. Então, conceda a palavra ao Percy para suas considerações iniciais. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Não, eu também me coloco à disposição. Prefiro aguardar os questionamentos. Muito obrigado, secretário Percy. Registrando aqui a presença também dos nobres vereadores Rogério Nascimento, também o vereador Tenente Gênova. Agradecendo a presença e a adesão dos colegas vereadores aí para esse tema tão importante. Então, está aberta a palavra aos vereadores, aqueles que quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Cirque. Boa tarde a todos. Muito obrigado por propiciar essa reunião. Acho que é um tema muito importante que a gente não pode deixar de debater. Retomando, né, foi feito
o processo de autorização do empréstimo no ano passado, abrimos o crédito esse ano e nos comprometemos, junto com os empresários que vieram aqui traçar diálogo junto à Câmara Municipal, a fazer essa fiscalização. E na oportunidade da discussão do projeto, foi feito em regime de urgência, tudo justificando uma urgência em se aprovar logo, para que essas obras começassem logo, mas o que a gente vê de fato é que as coisas ainda não começaram a andar da maneira que a sociedade, que os empresários, que a Câmara espera. Então, eu queria entender primeiro o panorama geral. A gente autorizou o crédito, a operação foi realizada, o dinheiro foi disponibilizado na ficha orçamentária através da abertura de crédito adicional especial. E onde se encontra agora? Porque até o momento, se eu não me engano, peço que vocês me corrijam, não consta no portal da transparência a abertura do processo licitatório. Então, queria um panorama geral mais em que fase se encontra, se esse recurso está integral na ficha ao qual foi destinado, e entender mais qual que vem sendo a movimentação do Executivo para viabilizar, de fato, o asfaltamento do CDA. Tá com a palavra. O que foi aberto foi a dotação. O Banco do Brasil e a Prefeitura ainda não assinaram esse empréstimo. Isso está pendente no STN, que é um empréstimo de vultoso, com juros subsidiados pelo STN. Então, tem alguns itens que você tem que cumprir, e um deles é o CIOP. Então, estamos aguardando a assinatura do empréstimo junto com o Banco do Brasil. Mas isso não atrasou em nenhum momento. O atraso com o empréstimo do Banco do Brasil, não é, a obra está caminhando. Primeiramente, é preciso que a Sabesp coloque os tubos. Acho que agora é melhor o Fábio falar. Pela ordem, presidente. Pode falar, Fernando. É que eu gostaria de insistir ainda na parte do recurso. Porque confesso que acho que estamos um pouco espantados aqui, porque fomos muito pressionados, projeto em regime de urgência. Sim. E aí o senhor vira e fala que agora, na segunda quinzena de maio, sequer foi assinado o contrato do empréstimo. Eu queria entender por que essa morosidade para o primeiro ato, né? Porque o primeiro ato aí é você fazer, formalizar isso junto com o banco, obter o empréstimo, para aí sim discutir, junto já com a dotação, o processo licitatório e todo o demais processo. Então, eu queria entender o que, de fato, vocês fizeram nesses 6 meses, desde que a gente aprovou a abertura do empréstimo, porque está autorizado faz 6 meses. E aí, não assinou ainda? Eu queria entender isso. Não assinou ainda, porque nós fizemos todas as exigências que o Banco do Brasil pediu. Tudo que o Banco do Brasil pediu, a Prefeitura cumpriu. E eles enviam agora para o STN. Chega no STN, tem uma fila. Nós precisamos, como o empréstimo é subsidiado, tem um juro subsidiado, tem que ter o aval do STN. Está parado lá no STN, por enquanto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Felicini. Deixa eu entender um pouco a lógica. Então, Percy primeiro, Fábio, Felipe, obrigado, e Percy pela presença. Todo recurso no crédito especial, se eu estiver enganado, me corrija. Quando a gente abre um crédito especial através de emendas parlamentares, o recurso já está na conta da Prefeitura. Então, por que nesse caso da contratação de um crédito, não foi feita a mesma cautela, não foi usada a mesma cautela, que através, como a origem do crédito especial tem a mesma finalidade, né? É um crédito que não estava no orçamento. Se o recurso não está na conta da Prefeitura, e fazendo um paralelo quando vem emenda parlamentar ou qualquer tipo de programa que não está previsto, como é que abre um crédito no orçamento, sendo que não tem o recurso financeiro? Eu queria entender um pouco isso. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores. Sim, a abertura do crédito especial ela é feita na expectativa do excesso de arrecadação. Tá? A gente tem vários convênios que a gente presta contas e recebe o recurso. Então, abre o crédito para executar o convênio sem o recurso estar na conta. Tá? Especial. Tá? Então, nem todos, tá? Uma emenda parlamentar, quando vem específica, o dinheiro está na conta, ele é depositado e abre o crédito. Tá? Por exemplo, o financiamento da obra do PAC,
A cada etapa do financiamento cumprido, a Caixa ia lá e depositava. Então, tivemos um financiamento de 13 milhões, que se cumpria uma etapa, a Caixa ia lá e depositava. Esse do Banco do Brasil, quando ele for assinado, o banco vai disponibilizar os 22 milhões. A abertura do crédito foi para adiantar o processo, tá? Nós teríamos vários trâmites burocráticos da STN para cumprir, estamos cumprindo esses trâmites, já está em fase final para assinatura. Então, a gente falou, vamos adiantar a abertura do crédito junto com a liberação do financiamento pela Câmara. Com isso, a gente consegue, já está licitado a parte da base. A partir do momento que assinar o contrato, a gente pode dar ordem de serviço e fazer o serviço da base. E aproveitando, era condição para assinatura com o Banco do Brasil constar a abertura do crédito especial? Era uma condição para que se fizesse essa contratação, para que se assinasse esse contrato? Ou não tem relação? Podia ter assinado o contrato sem a abertura do crédito? Olha, eu não acompanhei o processo inteiro, então não sei responder. Eu sei que a abertura foi um processo para adiantar essa questão da licitação, de poder ter a dotação orçamentária para abrir uma licitação e, a partir do momento que tiver assinado o contrato, já poder iniciar a obra. Corre o risco desse crédito não ser aprovado pelo Banco do Brasil? Não corre risco nenhum. Nós cumprimos todas as obrigações. Falta um detalhe. Mas E o que eles estão exigindo? Por que não foi, então? Porque tem que ser cadastrado junto ao STN. Tem que aguardar. Provavelmente Quando amanhã. isso foi cadastrado? Provavelmente amanhã. Já foi enviado. O banco, tudo que o Banco Brasil. Quando a Prefeitura enviou todos esses dados para o STN? Nós já enviamos os dados à STN a partir de fevereiro, tá? Aí a STN vem pedindo correções, Por que só em fevereiro, sendo que a gente aprovou em novembro? Porque eu preciso, assim, a gente aprovou em dezembro. O primeiro ponto, a STN quer o ano fechado. Então eu precisava fechar o ano de 2023. Encerrar todas as contas da Prefeitura, prestar contas à STN, para sair a nota do município de Assis no CAPAG, que é a capacidade de pagamento, que é o primeiro ponto da STN, a capacidade de pagamento. O município de Assis tem nota A na capacidade de pagamento. Se tivesse nota C, a primeira coisa a STN já descartava. Mas aí ela vai lá, ela verifica se o município tem capacidade de pagamento com base na prestação de contas, e a partir desse momento ele faz diligências. Preciso que você cumpra isso, apresente isso, apresente o gasto com saúde, apresente o gasto com educação, apresente o gasto com o pessoal. A gente foi apresentando aquilo que a STN pediu, agora está em processo final, mas está na fila. A STN tem uma fila, tem o Brasil inteiro para analisar. Tá? A gente acredita, como já está nessa fila há mais de uma semana, que logo vem a análise e libere para assinar o contrato. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Francis. Eu queria entender melhor do que se trata, então, essa abertura de crédito que a gente aprovou aqui na Câmara. Virou lei, é a Lei 7.517, de 27 de fevereiro de 2024, que abre no orçamento do Programa Anual do município de Assis um crédito de 22 milhões. E aí vocês me falam que o projeto não foi aprovado ainda e o empréstimo ainda não está em conta. Então, que abertura de crédito é essa, sendo que o crédito não existe? Eu queria entender, porque... Pela ordem, só para reforçar também, eu estou olhando aqui a Lei 4.320, no artigo 43, que a abertura de créditos complementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Então, nesse caso, não há o recurso para ocorrer a despesa. A despesa não ocorreu ainda. Não, mas não há nem o recurso disponível. A despesa não ocorreu. Não. Espera lá. O recurso disponível não está disponível o recurso. Uma coisa é o recurso financeiro que vem do Banco do Brasil. Ainda não está disponível. Por isso não foi utilizado o recurso. Então, infringe justamente o que eu acabei de dizer. Que depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Vocês solicitaram uma abertura de crédito para a Câmara de um crédito que não existe. Existe. Cadê o crédito? Em que conta da Prefeitura encontra esse crédito? De 22 milhões de reais. Você abre a dotação. A dotação depende do crédito. Eu não posso vir aqui abrir um crédito que não existe. Peraí, pessoal. A lei que nós solicitamos para vocês é uma lei autorizativa para eu fazer um empréstimo. Não é lei autorizativa. Abre no orçamento do Programa Anual do município de Assis um crédito adicional especial. Onde isso é autorizativo? Pela ordem. Existem duas situações. A autorização da contratação com o Banco do Brasil, que foi feita ano passado, e
a abertura do crédito especial que foi feita esse ano. E eu volto a ler o artigo 43 da Lei 4.320. Dispõe que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para correr a despesa. O mesmo artigo fala que depende de recurso disponível ou previsão de arrecadação. Eu acho que... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Cirque. Eu confesso que eu estou bastante espantado. Eu gostaria que os empresários do CDA tivessem aqui para ouvir isso. Acho que por algum engano aí da Câmara com a Associação Comercial não chegou. Mas é chocante. A sensação que passa para nós, vereadores, é que a gente foi feito de trouxa. Desculpe utilizar o palavreado, mas como é que a gente abre um crédito, autoriza uma operação que inclui no orçamento um crédito de 22 milhões de reais, sendo que esse crédito não existe? Não está em nenhuma conta da prefeitura porque sequer foi assinado o empréstimo. Isso daqui eu acho que é, inclusive, caso de nós, da Câmara, denunciarmos para a Polícia Civil, para o Ministério Público, porque isso aqui pode ser falsidade ideológica. A gente está tratando de um projeto de lei que tramita na Câmara, tratando de abertura de crédito adicional especial de um crédito que não existe. Pode falar a previsão de arrecadação. Não existe como você falar de previsibilidade se ainda está em análise. Não é arrecadação de IPTU, arrecadação de ISS que é estimada e vai chegar. Não existe arrecadação tratando de um empréstimo que ainda está em trâmite. Então, assim, eu acho que nem tem muito que a gente discutir, presidente. Porque Presidente, a gente falar? aprovou um crédito que não foi aprovado, a gente aprovou um empréstimo que não foi efetuado e aprovou um crédito que não existe. Qual a palavra, Gostaria de secretário? pedir a palavra. Bom, senhores, só para esclarecer um pouco a linha do tempo disso e deixar o ponto de vista do Executivo no que tange às obras, nós estamos falando, primeiro, de uma autorização para obtenção de um crédito, de um financiamento. Isso foi aprovado por unanimidade e, então, a partir daí, tínhamos a autorização para a obtenção desse empréstimo. As tratativas se iniciaram e, como o Felipe e o Percy explicaram aqui, existe uma tramitação. Hoje isso passa por um órgão que depende dele a anuência e a liberação desse recurso. Tem como dar errado? Não. Vai dar certo. Isso já está previsto. Os senhores abriram uma dotação orçamentária. Nós não gastamos nenhum real, porque não existe o financeiro, existe a dotação. Com base nessa dotação, foi feito um processo licitatório, tá, na qual foi homologado na semana passada, e estamos em vias de assinar esse contrato. Tá? Tem uma tramitação burocrática, onde a empresa Noromix logrou êxito nesse certame e, assim que assinar o contrato, vai estar apta a executar a parte de terraplanagem, subbase e base. Nós temos obras concomitantes, simultâneas no mesmo lugar. E existe um problema, que é um problema de perigo na demora. Tá? Perigo na demora do quê? De uma obra acontecer e a outra obra não acontecer. Tá? E foi exatamente esse argumento que eu trouxe aqui no dia, tá? E é exatamente isso que nós estamos fazendo, garantindo que não haja perigo na demora. Não há como fazer a obra às avessas. Então, a Sabesp, ela tem que honrar a parte de água, esgoto e galerias. A parte de galerias envolve rede de tubulações, canal, né, de principal das vias e dissipador e a canalização lá da Vossoroca. A canalização da Vossoroca já está iniciada, as máquinas já estão trabalhando lá, a perspectiva é de 4 a 6 meses essa obra esteja conclusa. A parte de galerias, a Sabesp publicou no dia 6 o pregão eletrônico, os tubos, pela informação extraoficial que eu recebi da Sabesp, a previsão é que dentro de 15 a 30 dias esses tubos estejam lá na obra. Uma vez que esses tubos cheguem, a obra de colocação dos tubos e instalação de bocas de lobo não são obras demoradas, são obras relativamente rápidas. Tá? Uma vez que isso já esteja colocado, e nós temos um cronograma sugerido conjuntamente com a Sabesp, na qual a Sabesp atende a nossa colocação,
de iniciar em partes aonde libera a frente de trabalho para outra licitação, que é a nossa, fazer a parte de subbase e base. Então, mesmo que a gente tivesse o recurso, por exemplo, já aprovado em março, eu dependo da Sabesp fornecer tubulação para eu fazer a terraplanagem. Eu não posso fazer terraplanagem, subbase e base para depois a obra da Sabesp ir lá e rasgar de novo. Então, não houve nenhum atraso no cronograma na expectativa nossa de trabalho. Tá? Isso a gente pode garantir. Qual é o prazo da obra de terraplanagem, subbase e base? 3 meses. Deu a ordem de serviço, a Noromix tem 3 meses para concluir essa obra. Então, uma vez que a Noromix faça a obra de terraplanagem, entendemos que as galerias da Sabesp já vai ter, nesse prazo também, concomitantemente executado, vamos imaginar que haja algum atraso decorrente de algum evento climático ou de alguma circunstância fora do nosso controle, que isso leve 4 meses ou 5 meses. Concomitantemente a isto, uma vez que a empresa tem uma área grande para trabalhar, ela vai liberando vias e essas vias vão ficando aptas a receberem o asfalto. Tá? Nós já temos as licitações de asfalto, já estão prontas. Nós temos ata de CBUQ, nós temos ata de recap. Nós temos condições de soltar a ordem de serviço assim que a área estiver apta a receber. A execução dessas partes de asfaltamento são relativamente rápidas. Então, o nosso cronograma, uma vez que o recurso efetivamente deve, acreditamos aí que dentro dessa semana e da próxima, o Banco do Brasil vai efetivamente encaminhar o contrato para assinatura e esse recurso estará disponível na conta, efetivamente nós vamos soltar as ordens de serviço e nós temos aqui um prognóstico que até o início das chuvas essas obras vão estar em estágio avançado de conclusão. Então, a nossa expectativa real é que até o final do mandato do prefeito Zé Fernandes, o CDA 1 e 2 vão estar com a infraestrutura 100% resolvida. Então, essa é a nossa perspectiva. Não há nenhuma morosidade por parte da prefeitura. Existem tramitações burocráticas que precisam ser respeitadas e, naturalmente, os senhores vão poder olhar o conteúdo legal e a tramitação e fazer algum tipo de observação sobre isso. Isso eu não tenho comentários a fazer. Mas o que eu posso dizer é que as expectativas de obra, tanto da Sabesp quanto da Prefeitura Municipal de Assis, são de conclusão no corrente ano. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sirk. Eu só queria entender essa parte do processo licitatório, porque a gente fez uma discussão aqui, a nossa opção era iniciar com recursos próprios, inclusive garantimos dotação orçamentária para isso, entretanto, o Executivo divergiu e optou por licitar. Aí eu queria entender em que fase se encontra, porque o Fábio trouxe um panorama geral de todas as obras, todas as empresas que estão envolvidas, fazendo diversas partes ali das obras que são necessárias para o CDA, mas eu queria entender a parte da licitação. A gente autorizou a abertura de empréstimo, autorizou a abertura de crédito, esse processo já foi para a Comul, esse processo está em andamento, em que fase se encontra? A licitação, como eu acabei de dizer, a parte de terraplanagem, subbase e base já está homologado. Já temos uma empresa ganhadora, já vamos assinar contrato e vamos, assim que o recurso estiver disponível, emitir ordem de serviço. Qual que é a dotação orçamentária? Porque a lei de licitações prevê que para você fazer uma licitação, você tem que ter a dotação orçamentária respectiva. A dotação foi aberta pelos senhores. É que não existe esse crédito, né? Mas existe a dotação. Se existe a dotação, eu posso abrir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. Nesse sentido, eu posso abrir uma licitação sem ter, além da previsão orçamentária, o recurso financeiro disponível? Eu não posso executar o serviço. Eu não posso firmar o contrato. Eu não assinei o contrato ainda. Com quem que você assinou o contrato? Eu não assinei o contrato ainda. Não foi assinado, acabou de falar que foi assinado o contrato. Não, homologado. Eu não assinei contrato ainda. Quando que esse documento foi enviado para o Banco do Brasil? Em que data?
Qual documento? Ué, esse contrato que está aguardando o parecer do Banco do Brasil para retornar, para entrar o dinheiro na conta. Não, a gente tem tratativa com o Banco do Brasil desde o momento que foi aprovado a primeira autorização para o financiamento. A gente está cumprindo trâmites da STN para regularizar o contrato, para finalizar o contrato. A tratativa com o Banco do Brasil existe desde o momento que foi autorizado o financiamento. Felipe, aqui, para a gente entender, para a população também entender, essa sigla que você mencionou, o que significa e o CIOP. O que é o CIOP? Alguém podia explicar? Obrigado. STN é a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Nós precisamos enviar diversas informações para a Secretaria do Tesouro Nacional, através do SICONF, que é um sistema deles que vai as informações financeiras do município. Tá? A gente envia informações de maneira mensal, bimestral e quadrimestral para o SICONF. A gente manda informações para o FNDE de maneira bimestral pelo CIOP e manda informações para o Ministério da Saúde de maneira bimestral através do CIOPS, que é o da saúde. Então, são sistemas distintos que cada um vai trazer uma perspectiva da situação financeira do município. Tá? Já cumprimos todos esses requisitos. Tá? Quando acontece uma diligência, a STN encontrou alguma informação que precisa ser corrigida, ele manda para correção, e isso foi passando. Por exemplo, a gente precisou encerrar o ano de 2023 para gerar capacidade de pagamento. Encerrou. Nesse encerramento, precisou enviar o primeiro bimestre do CIOP e do CIOPS, não que o CIOPS não tá vigente. Precisou enviar o SICONF, matriz de saldos contábeis, tudo do primeiro bimestre, porque o primeiro bimestre tinha passado. Tá? Isso acontece até o dia 31 de março. Então, enviou em 31 de março. Foi novamente para a STN para ela fazer análise dessas informações que foram enviadas. A STN tem uma fila. Tá? Como a gente viu em 31 de março, em 30 de abril é o prazo para mandar o balanço da prefeitura para a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, através do SICONF. Então, a gente, nesse prazo de análise da STN, caiu no prazo do balanço. A gente mandou o balanço e tem mais o balanço, que foi 30 de abril, para a STN analisar. Nesse 30 de abril, também venceu mais um CIOP, que nós temos que enviar. Então, são informações que a fila da STN vão fazendo vencer e trazendo mais informações. Agora eu preciso de tal coisa, agora eu preciso de tal coisa. Ó, enquanto ela está analisando, ela vai dizer assim, ó, venceu o prazo de tal informação. Me manda essa informação. Ó, venceu o primeiro quadrimestre, me manda a informação desse quadrimestre. Então, são esses prazos que a gente seguiu, esse trâmite burocrático que foi seguido, que nós conseguimos preencher. Tá? Hoje, o município de Assis entra no CALC, está 100% no CALC. A capacidade de pagamento, que é a análise que a STN faz sobre as contas do município, tem nota A. Então, a gente está em fila de análise na STN, para ela dizer, tá ok, Banco do Brasil pode assinar o contrato e liberar o recurso. O que faltou, então, até agora? Tem o Percy falou de um requisito que estava faltando, da CIOP. O que faltou disso aí? A gente está em prazo de homologação do CIOP. Tá? Então, falta a homologação do CIOP. Tá? Nós já enviamos o CIOP passa pela Secretaria, passa pelo município, pela Secretaria de Educação, pelo Conselho do Fundeb. Tá? Os três têm que dar, a Prefeitura manda, a Secretaria de Educação dá o aval e o Conselho vai lá e homologa. Tá? Nós estamos em prazo de homologação desse CIOP, está tudo dentro do prazo. Presidente. Pela ordem, vereador Fernando Cirque. Eu queria que você falasse, Felipe, por favor, se uma informação é verdade, de que os CIOPs do ano passado chegaram nos conselhos somente esse ano. Um atraso de mais 6 meses da Prefeitura, no mínimo, para fazer essa atualização do CIOP. Queria que o senhor respondesse se isso é verdade ou não. Olha, eu tenho todos os recibos de entrega do CIOP aqui, eu posso comprovar através deles que não, que é mentira. É mentira que... Eu posso comprovar através dos recibos. Que esse ano teve Conselho Municipal assinando o CIOP do ano passado. É mentira isso? É mentira. Perfeito. Eu tenho todos os recibos. Na data correta, porque é trimestral o CIOP, não é? É bimestral.
Sempre feito em ordem. Essa informação de que o Conselho desse ano assinou coisa de anos anteriores, eu tenho todos os recibos aqui. O Conselho assinou coisa do período do seu Conselho, do seu presidente. Perfeito. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinicino. Eu gostaria de voltar um pouquinho naquela relação entre a contratação do crédito, a abertura do crédito especial e a falta do recurso financeiro. Lá no artigo 167 da Constituição Federal, inciso 2º, o texto constitucional veda expressamente a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, o que foi feito. E sem indicação de recursos correspondentes. Eu queria que me traduzisse o que vem a ser essa sem indicação dos recursos correspondentes. O artigo 43 da 4320 fala o seguinte: a abertura de créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para correr a despesa e será procedida a disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para os fins desse artigo, desde que não comprometidos: superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, o produto da operação de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. Tá? Aí o parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Entende-se por excesso de arrecadação, que foi a abertura do crédito, tá? Para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. A tendência é uma expectativa de arrecadação. Perfeito, mas eu quero voltar no artigo 167, inciso 2º da Constituição, quando ele menciona que sem a indicação dos recursos correspondentes. O que seriam esses recursos correspondentes, sem indicação dos recursos? O recurso correspondente veio descrito no projeto de lei, que é o excesso de arrecadação através do financiamento junto ao Banco do Brasil. Então, o recurso financeiro seriam os recursos correspondentes, a grosso modo. Uhum. Então, se você não tem o recurso financeiro, você não poderia... Eu tenho uma expectativa. Não. Peraí, Felipe. O artigo 2º do projeto de lei diz o seguinte: tá, o excesso de arrecadação ocorrerá a partir do financiamento assinado com o Banco do Brasil. Então, a partir do financiamento assinado, ocorrerá o excesso de arrecadação. Que é a expectativa de arrecadação, o que diz o artigo 43 da Lei 4.320/64. Como eu disse anteriormente, o financiamento junto ao PAC, a gente prestava contas para depois o recurso vir. Então, eu não tinha dinheiro em conta também. Os convênios com a Caixa, eu presto contas para o recurso vir. Mas aí é uma modalidade diferente de contratação. Mas eu não tenho recurso também. Espera lá. O PAC, o recurso vem através da medição. Não é isso? Uhum. Então, é uma modalidade diferente de contratação. Você presta conta daquilo que você executou, a Caixa te manda o dinheiro e te reembolsa. Vamos dizer assim, a grosso modo, não é reembolsar, mas ela te manda aquilo que você executou. Aqui não. Aqui você não executou nada. Eu não executei nada mesmo. Não Perfeito. tem nenhuma despesa feita. Se o dinheiro não vê, é só não executar. Exatamente. Só que para a abertura do crédito especial, o desembolso do PAC, ele é feito de forma programada. Esse é um desembolso único. Os 22 milhões entrarão de uma vez só na conta da prefeitura. Uhum. Não entrarão? Sim. Então, se você não tem o recurso financeiro disponível, você não poderia solicitar a abertura do crédito. Agora eu pergunto por quê. Porque o artigo veda. Mas o artigo, então, ele é maleável de Não, acordo com o artigo é taxativo. com o caso. Não. Se eu tenho uma expectativa através do... Diante da previsão... Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu não sei se eu estou interpretando equivocadamente, mas assim, eu acho que a intenção de todos aqui, com muita seriedade, é efetivamente levar a infraestrutura para o CDA. Então, desde o primeiro momento, a proposta do financiamento, de obtenção de um financiamento do empréstimo com juros subsidiado pelo governo, foi de resolver um problema de décadas do CDA. E é para isso que o dinheiro vem. Ele vem, inclusive, lá uma justificativa e eu só posso usar para isso. Tem lá um plano de trabalho e está lá. Existe
uma lei autorizativa para obtenção do crédito, existe uma lei abrindo crédito e a dotação orçamentária. No meio desse tempo, não ficamos parados, corremos atrás dos processos licitatórios, estamos com tudo isso pronto, basta, então, o contrato ser assinado, a gente emite a ordem de serviço e os serviços são realizados. Por acaso, existe alguma intenção dessa Casa de Leis de melar esse cronograma, essa ideia nossa de resolver esse problema até o final do ano? Porque me parece um tom um pouco beligerante, no sentido da gente ter aqui colocar um engodo, uma hipótese de irregularidade numa obtenção do crédito. Os senhores aprovaram o crédito. Pela ordem, presidente. Então, eu entendo que a gente precisa partir do princípio que a cidade precisa avançar nisso e é uma coisa, é um projeto que todos vão levar louros aqui dessa Casa de Leis, da população, do Poder Executivo, porque juntos estamos resolvendo um problema severo de décadas de falta de infraestrutura. Então, eu vejo que jogar areia num processo onde não tem é preocupante. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. Me expanda um pouco a fala do secretário, porque ninguém está jogando contra, tanto que os projetos foram aprovados. O que me causa estranheza e espanto é a maneira como isso foi conduzida e não foi às claras com a Câmara. Ponto. Nenhum momento foi trazido para a Câmara que havia essa tramitação dentro do Banco do Brasil, ou que era necessária a aprovação do CIOPS, do STN, ou de quem quer que seja. O que foi dito aqui várias vezes é que esse recurso estaria na conta da Prefeitura assim que nós aprovássemos a contratação do crédito. O que não aconteceu. Pela ordem. Deixa eu só terminar meu raciocínio, por favor. E aí, criar uma narrativa que alguém é contra alguma coisa, o louro não é meu, não é teu, não é do prefeito, não é da Câmara, o louro é dos empresários do CDA. Então, a gente não pode, os fins, querendo justificar os meios, com todo respeito, Fábio. O que me causa estranheza é a conduta do processo como um todo. Se tivesse... Por que o processo foi em 45 dias, sendo que essa morosidade ou essa necessidade, ou essa demanda dentro do Banco do Brasil? O Percy e o Felipe não sabiam que isso demoraria mais de 45 dias? Com certeza não. Não? Não. E Nós achávamos que seria mais rápido. E se porventura... Principalmente que é pelo Banco do Brasil. E se porventura... O que ocorre aí, Vinícius? Então, deixa eu terminar uma coisa. E se porventura, nesse meio do caminho, aparecer uma certidão negativa, alguma coisa que impeça... Isso nós temos... certeza que nós estamos certeza ninguém entende nada. A prefeitura está totalmente eu quero saber qual correta. a solução se, porventura, esse crédito, esse recurso não chegar nos cofres da prefeitura. A minha pergunta é essa. Só isso. Vinícius, com todo respeito, o crédito que nós fizemos junto à Caixa Federal, Finisa, ou qualquer outro empréstimo que a gente fez, junto ao Banco do Brasil, qualquer outra coisa, quando você opta em fazer com juros subsidiados pelo STN, que é muito mais em conta, a morosidade é maior. Nós sabíamos dessa condição. Se a prefeitura não tivesse condições de fazer isso, não ia passar vergonha aqui. Nossa capacidade, na época, era B. Hoje, nossa capacidade de pagamento é A. Então, essa morosidade existe, sim. É a burocracia do Estado brasileiro. Agora, eu quero aqui enaltecer o meu contador da prefeitura, o Felipe. Ele é uma sumidade de inteligência. Você pode ter certeza que ele não fez nada às escondidas e nada errado. Vocês estão... Viu? Do jeito que vocês estão... Vamos garantir a palavra do secretário. Vamos garantir a palavra do secretário. Do jeito que vocês estão colocando aqui, ele explicou que ele leu... Você leu o artigo 167, ele leu outro artigo que ele dá competência para fazer dessa maneira que foi feito. Gente do céu... Ele fez da maneira que tem que ser feito. É assim que tem que ser feito. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Viviane Dalmassa. Eu acho que a gente precisa colocar alguns pontos aqui, porque, como diz o vereador Vinícius, ninguém está aqui para ganhar louros. Nós estamos cumprindo o nosso papel de agente fiscalizador dentro dessa Casa de Leis.
E os questionamentos que são feitos para entendimento. E nós não estamos aqui para falar de servidor. E nem colocar o caráter, a responsabilidade, a competência. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, chamando os senhores, e nós saímos também, como vocês, estamos trabalhando como vocês. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter o respeito mútuo. Porque quando o secretário pergunta se nós estamos querendo melar, é um afronto para a gente. Porque nós tivemos aqui essa Casa de Leis, não foi procurada pelo Executivo para estar colocando, nós recebemos os empresários aqui, de portas abertas, nós aprovamos um crédito e nós estamos aqui tentando esclarecer e verificando. Então, aqui ninguém está querendo melar o sonho de ninguém, porque aqui nós temos as nossas responsabilidades também e nas questões orçamentárias. Pela ordem, Peço a palavra, presidente. presidente. Pela ordem. Não sei se é pela ordem, se é peço a palavra. Palavra Como é que é o negócio? Percy. Então, deixa o Fernando falar. O vereador Fernando Schirk. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de ressaltar antes, porque foi dito pela Associação Comercial de que não receberam o ofício, conseguimos aqui levantar o senhor Nilson, o ofício interessado ao senhor Nilson, recebido pelo senhor Fernando na data dia 10/5, 5 dias antes, o ofício é datado do dia 8 de maio. Infelizmente, não estão aqui presentes. Mas eu gostaria de retomar, historicamente, quando aconteceu aquela conversa aqui nesse plenário. E nos foi colocada uma pressão muito grande para aprovar logo, tanto que o projeto foi tramitado em regime de urgência, a gente aprovou nos limites ali do regimento com a maior urgência, a maior brevidade possível. Mas foi colocado que as obras iriam começar ali em fevereiro já. O senhor Fábio, eu tive a oportunidade de assistir, afirmou categoricamente que a Amaralina acabava a parte dela em julho. E assim, várias coisas foram afirmadas no sentido de que criou uma expectativa perante a Câmara Municipal e, principalmente, perante os empresários do CDA de que isso seria uma coisa feita com celeridade. E não adianta, Percy, com todo respeito, admiro a sua competência, da sua equipe, virar e falar que foi surpreendido por solicitação. Processos públicos são muito claros. Existe um edital, com certeza existe um edital, uma série de critérios muito bem definidos para você colocar o empréstimo. E ao solicitar um empréstimo de uma monta de 22 milhões de reais, o mínimo que se espera da prefeitura é que conhecesse todas essas exigências, porque todas essas exigências estão no papel, é assim que a administração pública funciona. Não tem surpresa. O que está hoje como condição no empréstimo é o que estava lá atrás, quando a discussão foi feita e foi acordado. Mas eu acho que o que espanta é uma fala que o Vinícius Simli trouxe, da falta de transparência do Executivo com a Câmara. Porque eu tive a oportunidade aqui de analisar o projeto de lei que foi enviado solicitando abertura de crédito. E o tempo todo dá a entender, do jeito que foi redigido, que esse crédito estava em conta, que esse empréstimo tinha sido feito. Consta aqui, encaminho para análise e deliberação da Segréria Câmara Municipal a inclusão da propositura, que tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial no valor de 22 milhões de reais, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Obras. Trata-se de criação de dotação orçamentária específica para ocorrer com os recursos financeiros decorrentes da operação de crédito contratada junto ao Banco do Brasil. Ou seja, dá a entender que esse crédito já estava em conta. E a gente aqui aprovou o empréstimo crendo nisso, na boa-fé do Executivo, de que isso aqui era verdade. E espanta a gente chegar nesse momento aqui, numa reunião como essa, e falar que o projeto não foi apresentado, não foi assinado, não foi homologado o acordo, o empréstimo, e que esse recurso ainda não existe. Então, assim, falta transparência e, na minha opinião, falta um pouco de lisura do Poder Executivo em garantir que todos os envolvidos, o CDA, a Associação Comercial, a Sociedade Ascisense, os representantes aqui da população eleitos, tenham transparência nas informações. Porque se não fosse a proatividade dessa Câmara Municipal de organizar uma reunião e confrontar através do instrumento constitucional da convocação dos secretários, nós estaríamos falando por aí, para os empresários, que o dinheiro estava na conta. Porque é omisso, negligente e, eu acuso até dizer, soa como uma fé isso daqui.
Porque fala muito claro, trata-se, abre aspas, ipsis literis, trata-se de criação de dotação orçamentária específica para ocorrer com os recursos financeiros decorrentes da operação de crédito contratada com o Banco do Brasil. Vocês mandaram isso num projeto de lei para a Câmara. Teve todo o processo legislativo, a gente de boa fé aprovou. E agora vem falar que não foi contratado? Que não tem contrato? Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo e eu acho que os senhores têm que ter um pouco mais de cautela de como colocam as coisas. Ninguém aqui quer melar nada, ninguém aqui quer descredibilizar. O que a gente quer é preto no branco, que seja seguido assim como foi acordado. Mas, infelizmente, o que o Poder Executivo fala, a gente não tem como escrever, porque as coisas não acontecem como são acordadas. Peço a palavra. Palavra Percy. Não concordo com nenhuma palavra que você disse, Fernando. Todas as exigências foram cumpridas junto ao Banco do Brasil. E o Banco do Brasil enviou ao STN. Quando você fala que o Executivo, as palavras que você usou aí, você ofende. A Viviane fica nervosa falando que nós não podemos falar, mas você ofende a todos nós. Você não está tratando com bandido, Fernando. Nós cumprimos todas as exigências do Banco do Brasil e do STN. Infelizmente, isso aqui, nós não temos nada a esconder. Fizemos todas as claras, tudo que você perguntou, todos os requerimentos, todos os seus questionamentos, estamos aqui para apresentar. Não atrasou a obra em nenhum momento. Não atrasou a obra em nenhum momento. Assim que a Sabesp entregar os tubos, nós vamos fazer a base e vamos fazer o asfalto. Provavelmente vai ser assinado amanhã. Volto a dizer, do jeito que você fala, parece que você está tratando com bandido. Desculpe. Se vocês não querem passar isso para nós, me perdoe, vocês estão falando para quem? A maneira que vocês três falam aí, eu não estou me sentindo mal aqui. Pela ordem, presidente. Juro por Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais participar de uma reunião que eu sou chamado de bandido, que vai mandar para o Ministério Público, que vai mandar para a polícia. Você falou no começo. Falou que ia chamar a polícia. Você falou no começo. Que ia mandar para a polícia. Tá, então, mas vem cá, como você não me conhece, cara. Como você fala um negócio desse para mim? Pela ordem, presidente. Nós não fizemos nada de errado, fizemos tudo de acordo com o que manda o figurino. Pela ordem, presidente. Eu não estou me sentindo bem aqui nessa reunião. Eu gostaria de me retirar. E gostaria que meus pares também retirassem, porque a coisa descambou para um lado que não está dando certo. Pela ordem, Percy, eu entendo o teu desabafo. Não é desabafo. Não, correto o que eu estou falando aqui. A palavra do vereador Fernando Benicini. Em nenhum momento aqui, os questionamentos que eu fiz, pelo menos os meus questionamentos, foram no âmbito técnico do processo que aconteceu entre contratação de crédito, abertura do crédito e que nós estamos vivendo hoje. Em nenhum momento questionei a capacidade de Felipe, sua ou do Fábio. Em nenhum momento. Se você gostaria de rever as suas frases, por favor, porque eu me senti ao contrário. Não, quando eu trago um texto da lei que diz alguma coisa... Que foi devidamente explicado pelo Felipe depois. Mas foi porque eu perguntei. Foi porque eu questionei. E eu não questionei a competência do Felipe, questionei o que estava escrito na lei. Tá bom. Tá bom. Então, eu acho que a gente tem que entender que ninguém aqui é contra, ninguém aqui está fazendo papel de advogado do diabo, nem vocês, nem nós. O que a gente quer entender foi a tramitação de um processo legislativo que começou com a contratação do crédito, depois da abertura do crédito e da homologação da licitação que aconteceu, segundo o Fábio, recentemente. Ponto. Aí o questionamento que há, e que eu fiz e reitero várias vezes, disse para o Felipe, disse para você e para o Fábio, é por que não do recurso financeiro não está na conta do Banco do Brasil? Foi isso que eu disse. Na conta da prefeitura, quando, se você faz uma análise, faz um paralelo de uma emenda parlamentar, o recurso está na conta para depois você abrir o crédito. Foi essa a minha pergunta. E disse o dispositivo legal que prevê a necessidade do recurso financeiro está para a solicitação. Só isso. Então, só isso. Não, está certo. O que a gente tem que entender aqui é que esse empréstimo junto ao Banco do Brasil, quando você vai cadastrar no STN, como o Felipe já disse aqui, ele explicou fase a fase, você precisa estar com o balancete fechado do mês anterior, do ano anterior. E você só fecha a lista de balancete, esse balanço, essa dotação, em março. Esse é o atraso. Em nenhum momento a prefeitura prevaricou ou perdeu o prazo, não. Tudo que o STN pediu foi cumprido na hora exata. É mais moroso, sim, porque tem a garantia do STN.
e a prefeitura vai se valer de um juros subsidiado muito, muito mais em conta do que se fosse fazer empréstimo junto ao Banco do Brasil de imediato. É o dobro ou 3 vezes mais. Poderia muito bem fazer qualquer empréstimo junto ao Banco do Brasil. Vocês autorizaram, 22 milhões. Eu poderia fazer sem essa garantia. Optamos por fazer com a garantia do STN, é mais moroso, mas é o correto. Obrigado, Percy. Com a palavra, o vereador Fernando Cirque. Muito obrigado, presidente. Eu só queria deixar claro que a minha revolta não é em relação às pessoas, é em relação ao que está no papel. E quando eu leio que trata-se de criação de dotação orçamentária específica para ocorrer com os recursos financeiros decorrentes de operação de empréstimo contratada com o Banco do Brasil, e diante do que vocês falam, eu me sinto enganado, porque o que foi colocado no papel não é o que está acontecendo de fato. Foi colocado no papel que a operação de crédito foi contratada com o Banco do Brasil e, como ficou claro, não houve a contratação ainda. Eu queria retomar a questão do CIOP. O CIOP é a prestação de contas que a prefeitura presta. E aí foi dito pelo Felipe que, dentre alguns órgãos, tem que passar pelo Conselho Municipal do Fundeb. E aí, a informação que eu tenho, e isso está documentado, é que só foi enviado para o Conselho Municipal do Fundeb, só foi disponibilizado na plataforma para o Conselho Municipal do Fundeb deliberar e apresentar lá o aceite da prestação de contas da Prefeitura em março, referente à prestação do 6º bimestre de 2023, o que representa aí um atraso de 2 a 3 meses em relação ao que devia ser, porque essa prestação é bimestral. E, aparentemente, pelo que eu estou entendendo, essa prestação do CIOP é uma coisa que vem travando lá na STN. Então, eu queria entender, Felipe, porque o senhor está falando uma coisa que não confere com o que está documentado aqui. Eu queria entender se vocês estão com o CIOP atualizado desde o começo do ano, ou se, de fato, você só incluiu o CIOP do Conselho do Fundeb para aceite ou não do Conselho no do 6º bimestre do ano passado, em março. E se, de fato, houve, recentemente, um problema na conciliação bancária da Prefeitura, em que o senhor identificou alguns erros na prestação dos CIOPs e o Fundeb teve que rejeitar. Isso é verdade ou é mentira, Felipe? Só um momento, eu vou pegar o calendário do CIOP aqui para conferir essas datas. Enquanto o Felipe faz essa exposição, eu queria só reiterar que esse momento que a cidade de Assis vive, ele é um momento muito feliz. Apesar dessa impasse que se faz, e aí eu não vou entrar em mérito de juízo, não cabe a mim, mas o momento da cidade de Assis para o assisense e para o empresário assisense é muito feliz e muito bom, e muito positivo. Por quê? Nós tivemos uma aprovação por unanimidade de uma autorização para obtenção de um financiamento, com juros financiado pelo governo federal. Tivemos a abertura do crédito adicional, possibilitando, então, com a dotação, a tomada antecipada de medidas para licitar, porque licitação é uma coisa burocrática, demorada e, muitas vezes, causa mais e mais atrasos. Concomitantemente a tudo isso, a Prefeitura iniciou as tramitações burocráticas junto à instituição financeira, Banco do Brasil. E eu tenho toda a certeza que toda a documentação que foi feita aqui foi de uma forma, conforme a demanda chegava, era atendida imediatamente. E a última informação que nós tivemos foi que toda a documentação atualizada de CIOP, de SN, tudo que foi demandado foi encaminhado e que talvez amanhã teria já uma posição sobre essa deliberação. Então, imaginando nesse cenário, se houver alguma contestação dos senhores, os senhores têm prerrogativa para isso. Os senhores podem usar a prerrogativa que os senhores têm para adotar as medidas que acham necessárias. Quanto a isso, ok. Não vejo problemas. Tá? Agora, nós estamos em vias de o dinheiro chegar, assinando o contrato, o dinheiro cai na conta. O dinheiro caiu na conta, a gente assina o contrato com a Noromix, emite a ordem de serviço. Concomitantemente a isso, a Sabesp já sinalizou que os tubos já estão no porvir, já vão chegar. Então, o cenário é muito positivo.
tá? Se os senhores entenderem que há impasses, há embrólios, então eu sugiro aos senhores que tomem as medidas que acharem pertinentes. Eu reitero, uma coisa importante eu falar. Eu não tenho medo da polícia, ou do Ministério Público, ou da Justiça, ou da Câmara de Vereadores. Eu prezo pela retidão de caráter, de ética. Então, eu não tenho nada a temer. Eu estou à disposição. Tribunal de Contas, não há problema. Acho que se os senhores veem algum apontamento a fazer, é dever dos senhores. Não tem problema. Estou confiante que aqui nessa mesa temos pessoas honradas, éticas, compromissadas com o povo de Assis e que fizeram um ótimo trabalho e que vai acarretar na solução desse problema. Então, eu reitero aqui as palavras do Percy. Eu acho que o tom beligerante que eu falei foi no sentido justamente da gente parar com esse cabo de guerra, porque isso não leva ao progresso da cidade de Assis. Eu acho que quando o Legislativo e o Executivo caminham juntos, a cidade de fato avança. De fato, a gente vê melhorias. Agora, em nenhum momento aqui nós vamos entrar no mérito da prerrogativa dos senhores. Se os senhores enxergarem alguma irregularidade, então avancem da forma como acharem pertinente. Tá? Nós estamos seguros. Tá? Estamos tranquilos. O recurso vai chegar, as obras vão ser ordenadas, o povo lá do CDA vai ter o investimento. Isso é fato. Então, eu acho que, se houver algum questionamento a mais sobre isso, eu me coloco à disposição. Se a gente entrar numa guerra de foice aqui, desculpa a analogia, eu prefiro também me retirar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Simone. Eu gostaria de concordar com o Fábio. Realmente, quando o Legislativo e o Executivo caminham juntos, a cidade vai, tanto que 95% dos projetos apresentados pelo Poder Executivo que foram aprovados pela Câmara Municipal, na sua grande maioria, por unanimidade. E, nesse sentido, qual foi o valor da licitação que foi feita com a Noromix para essa primeira etapa? Perfeito. No plano de trabalho, o orçamento previsto para as obras dessa parte era de 8 milhões e um pouquinho, 8 milhões e 100 no máximo. Ela fechou em 6 milhões e meio. Tá? Para uma observação é que a Noromix foi a quarta colocada. Tá? Foram 3 empresas desclassificadas no processo licitatório, respeitando todas as tramitações de enfim, recursos, prazos recursais e tudo isso dentro do Departamento de Licitações da Prefeitura. Então, ali já houve uma economia de R$1,5 milhão dentro desse processo. Tá, beleza. Posso continuar, presidente? Só um minutinho. Eu gostaria de registrar a presença do vereador Alexandre Cachorrão aqui também, do empresário Walter Sombra, que também está aqui, representando alguns empresários da CIA, e pedir perdão para a sociedade cisense. Eu, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento, nós encaminhamos o convite para a CIA para o dia 15/5, às 14 horas, que seria hoje, mas constou quinta-feira no ofício. Então, eu peço perdão por ter enviado o ofício com esse equívoco, e o pessoal da CIA me mandou aqui pedindo desculpas também, porque eles se enganaram com relação à data, semana, se fixaram na semana, e perguntaram até a possibilidade de fazer em um outro dia isso aqui, mas a gente já está em avançada discussão, e isso vai estar disponível para a população através dessa gravação. Da gravação está sendo gravado, né? Então, também, de forma alguma, foi intenção da presidência da comissão qualquer coisa nesse sentido, até porque também está no canal do YouTube da TV Câmara a nossa reunião de convocação, né, que nós deliberamos, né, o pastor Edinho e o Douglas Azevedo, deliberamos pela convocação dessa reunião. Inclusive, o presidente da Câmara está aqui presente, nós encaminhamos ofício para a reserva do plenário, já esperando o volume de pessoas aí, mas infelizmente houve esse equívoco. Com a palavra, vereador Vinícius. Continuando nessa mesma seara, Fábio, houve já R$1,5 milhão de desconto. Você disse que existem 2 atas de preço aberta para a questão do CBUQ e do asfalto. Então, você já tem mais ou menos a ideia de quanto vai gastar para asfaltar o CDA, considerando a ata que está aberta. Lá são quantos quilômetros, enfim, já dá para fazer uma regrinha. Vamos imaginar
que lá na frente chegue à conclusão que não serão necessários 22 milhões, serão necessários 17 milhões. A contratação do crédito ela será integral dos 22 ou ela poderá ser parcial a depender daquilo que você já tem projetado? Eu vou fazer uma observação que eu entendo, porque tem, como envolve a questão contábil, aí os pessoal da Fazenda vai saber melhor. Eu entendo o seguinte, que existe um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele é para obras do CDA. Então, dentro desses 22 milhões, o financiamento vai estar disponível na conta, os 22 milhões vão estar lá, e se eu conseguir fazer a obra com 17 milhões, como o senhor sugeriu, ótimo. Quer dizer, economia desse recurso vai sobrar esses 5 milhões. Aí, para fazer alguma aplicação desse recurso em outro local, tem que fazer uma atualização do plano de trabalho junto à instituição financeira, porque eu preciso prestar contas, né? Eu vou ter que prestar conta para a instituição financeira. E também para a Câmara e para a comissão dos empresários, porque naquele dia se formou uma comissão de empresários para justamente acompanhar a aplicação dos recursos efetivamente no Distrito Industrial. Então, havendo sobra dos recursos, vamos ter que discutir com a sociedade e usar o recurso. Deixa eu só aproveitar, Percy, antes de você responder, porque o objeto da contratação é claro, obras de infraestrutura, pavimentação. Então, eu entendo que não há necessidade, eventualmente, de você reutilizar esse recurso em outra localidade. Não pode. Não pode? Não. Ele é vinculado ao CDA 1 e 2. Mesmo que verse o objeto da contratação... Tem que mudar a lei. Hã? Tem que mudar a lei depois, se for fazer isso. Não pode. Não pode. Eu não posso usar o recurso que sobrou em outro lugar. Tá. E nesse sentido, Percy, esses 22 milhões, se eu usar 17 e 18... eu só vou pagar juro do que eu utilizar. Isso que eu queria perguntar. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Fernando Cirque. Eu gostaria de retomar a questão do CIOP, porque todo mundo concorda que a questão do CDA é uma questão urgente, uma questão que se alonga aí por décadas, e eu acho que ninguém quer se opor, ninguém quer atrapalhar esse processo, mas a gente quer entender essa morosidade, porque foi exigido da Câmara uma celeridade. A gente tramitou o projeto aqui em tempo recorde, foi a maior abertura de crédito que a gente fez, né, em toda essa legislatura. E aí, o que a gente vê é que existe, de fato, um problema em relação à prestação de contas do CIOP. E aí eu queria retomar a pergunta para o Felipe. Se é verdade ou não que foi prestado contas no CIOP do ano passado, foi disponibilizado pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal da Fazenda, para que os conselhos pudessem dar o aceite, somente em março, prestação do ano passado, e se houve problema nessa prestação de contas e teve que haver a recusa dentro do sistema. O senhor orientou a presidente do Conselho do Fundeb a recusar a prestação de contas do CIOP, e isso tem alguma coisa a ver com o empréstimo? Um dos itens a ser preenchido junto à STN é o COP, sim. Tá? Houve, sim, um atraso na prestação de contas do último bimestre de 2023. Tá? Ele foi entregue no comecinho de abril. Tá? O projeto de lei, a abertura do crédito, foi aprovado na Câmara dia 27 de fevereiro. Tá? A partir dessa abertura de crédito, a gente já tinha vencido o primeiro bimestre, então a gente tinha que entregar também o RRO, o SICONF, né, matriz de saldos contábeis consolidado da Prefeitura dos 2 primeiros bimestres, tá? E a gente fez isso tudo junto, tá? Isso não prejudicou o andamento do processo, estava em análise ainda na STN, não foi isso que prejudicou, tá? Mesmo que tivesse, né, acho que o Fábio já esclareceu bem aqui, mesmo se a gente tivesse os 22 milhões em contas, já tivesse, né, assinado o contrato, a Prefeitura não poderia ter utilizado nem um centavo desse recurso ainda, porque a Sabesp não fez a obra de infraestrutura dela. Eu acho assim, a gente está discutindo, um atraso, um andamento, está certo, mas a Sabesp não entregou a parte dela. Nós não podemos chegar lá e fazer uma obra de infraestrutura da Prefeitura sem a base. Boa tarde a todos. Nesse segundo tempo, nós estamos voltando aí aos trabalhos desse recesso de 5 minutos. E está aberta a palavra para os interessados. Sim, o Percy estava falando com relação às questões do Fundeb. Pode continuar.
Não, eu já deixei claro. Se puder deixar a assinatura novamente. a assinatura do CIOP lá foi solicitada que se fizesse anteriormente e falaram que iam usar do prazo, né? E depois que ocorreu aqui no intervalo, ficou claro que alguns erros são corrigidos. Corrige-se. Não houve má fé, não houve dolo, corrige-se. Quem mais quer fazer o asfalto lá é o executivo. Quem mais quer fazer o asfalto lá é o executivo. Ou vocês também querem fazer, a população vai ser beneficiada, mas o prefeito quer fazer o asfalto lá urgentemente. E não atrasou em nenhum momento, como já foi dito aqui. Pela ordem. Pela ordem, vereador Vinícius. Eu só queria pegar um pouco a fala do Walter. Ninguém aqui é contra nada. Aprovou o projeto do jeito que vocês queriam, do jeito que foi colocado. O que nos trouxe estranheza, Percy, na fala, na discussão que nós tivemos aqui, no bate-bola, é que ninguém sabia, pelo menos ninguém da Câmara, desse processo burocrático que havia dentro do Banco do Brasil. O que causou estranheza e espanto, pelo menos em relação a mim, foi que havia uma ideia colocada no projeto que o crédito já estaria na conta, como acontece em todos os créditos especiais. E aí, quando você se depara com uma situação diferente daquilo que é rotina, causa uma estranheza. E foi quando a discussão foi para essa situação contábil, orçamentária, financeira, enfim. Então, antes que saiam falando por aí que estão querendo colocar água no chope de alguém, estão querendo, né, criar uma situação de conflito, de cabo de guerra, que alguém é contra o asfalto da cidade, pelo contrário. O projeto tramitou em 45 dias, como vocês pediram, aprovado por unanimidade. Então, o que causou estranheza, eu volto a dizer, foi essa relação entre Poder Executivo e Banco do Brasil, em que não foi passado, nem para mim, acredito, nem para os empresários, que havia essa tramitação burocrática e que o recurso não estava na conta da prefeitura até a data de hoje, ou não está até a data de hoje. Só isso. Tá certo, Vinícius. Mais uma vez, volto a falar que esse trâmite é por conta da garantia do STN, que vai viabilizar um empréstimo para nós com juros muito mais subsidiados ou muito mais em conta do que se fosse feito direto com o Banco do Brasil. Por isso que tem esse trâmite que enrosca um pouco. Mas a gente tem que, volto a afirmar, em nenhum momento isso vai prejudicar o andamento das obras. Porque enquanto nós não tivermos a dotação foi aberta, enquanto a Sabesp não colocar lá os tubos, os benditos tubos, porque a Sabesp também encontrou dificuldades em fazer a licitação para os tubos, em pôr os tubos lá. Isso atrasou todo mundo, em todo o contexto. Então está tudo certo, vocês querem fazer, nós queremos fazer, já está explicado e vai acontecer. Perfeito. Mais algum orador gostaria de fazer uso da palavra, fazer algum questionamento? Postradinho? Tem que pegar o microfone. Vê se tem um microfone. O cidadão Walter Sombra está fazendo... Teste. Fazer uso da palavra. Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou responder a pergunta do Sirquia sobre a situação da Associação Comercial e da Comissão do CDA. Foi constituída a comissão de empresários do CDA, né? Só que nós somos vinculados à Associação Comercial. Mas ficou bem claro que todas as ações envolvendo o CDA deveria ser dirigida, comunicada para a associação. Esse foi um pedido do vereador Alexandre Cachorrão, no dia que foi votado, Alexandre, a inclusão dos 22 milhões no orçamento de 2024. Eu recebi esse pedido do presidente Gerson na noite anterior e ficou assim estabelecido. Então, eu solicitaria que nas próximas reuniões
que se dirigissem diretamente à comissão do CDA. Pode até enviar o convite para a associação comercial, sem problema algum. Eu sou filiado à associação comercial, pago a mensalidade todo mês, mas eu solicitaria também que fosse feito um ofício ou um convite direcionado a essa comissão, que são compostas exclusivamente por membros do CDA. Muito obrigado. Tem que perguntar como é que manda. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. O que ficou acordado, eu me lembro, é que a CIA faria essa ponte com os empresários, Certo. que é a instituição constituída que representa, e ele remeteria aos empresários todos os convites que fossem feitos em nome da CIA. É isso que ficou estabelecido naquela vez. Exatamente, vereador Vinícius. Então, a gente está aqui com um documento, um ofício 175/2024, que foi enviado no dia 8 de maio de 2024, ao senhor Nilson Sérgio de Mello, presidente da CIA, convida o presidente da Associação Comercial e Industrial de Assis, a CIA, para a reunião de Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento, CEMID. Aí tem aqui os itens, né? Só que menciona a data da realização da reunião, 15 de maio de 2024, quinta-feira, que aqui está o equívoco, às 14 horas. Só que aí esse ofício foi recebido dia 10/5/2024, tem o protocolo aqui, o Fernando recebeu. Só que aí o que acontece? Observado o equívoco, a Câmara diligenciou e mandou um ofício, né? A Natália mandou um ofício para a CIA, via e-mail, né? Mandou um e-mail na data de ontem, apontando o equívoco, né? Então, eu acho que sanou o problema, né, de convocação de informação da CIA. Agora, infelizmente, aí não é uma coisa que está na nossa alçada, a gente não teve como... inclusive, a reserva, a gente teve a solicitação, está na nossa ata, né, de reunião da Comissão de Meio Ambiente, a última reunião ordinária que nós tivemos, né, vice-presidente, pastor Edinho, que reservamos o plenário, inclusive, para a presença de todos os empresários, que a gente lamenta muito não ter essa comunicação ter chegado até os empresários. Mas, enfim. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só para esclarecer, porque assim, ficou acordado que ia ser pela CIA, agora o Walter pediu para intimar, para convidar através desse grupo. Só que como é que a gente vai convidar esse grupo? Esse grupo tem um e-mail próprio, tem uma sede, em nenhum momento foi disponibilizado para a Câmara sequer um contato dos empresários para que a gente pudesse ter esse contato, justamente porque foi via associação comercial. Aí eu não entendo essa cobrança desproporcional à Câmara, sendo que, na verdade, a gente fez o que foi acordado, que seria junto com a associação comercial, e ficou claro que o problema foi justamente na recepção e no repasse do convite lá na associação. Perfeito, vereador Fernando Sirke. Com relação a esse tema, eu gostaria só de orientá-los, então, que possam fazer uma coleta de assinaturas, informações, o nome completo, o e-mail, e fazer um protocolo na secretaria da casa, para que aí a Câmara tenha condições, elementos e dados para fazer comunicação direta com os empresários. Então, acredito eu que sanaria isso. E aí também não invade a competência da CIA, porque aí é o empresário que está assinando e solicitando à Câmara as informações aí, até atendendo lei de proteção de dados, etc. Peço a palavra. Com a palavra, eu ia vereadora Viviane. sugerir, presidente, exatamente isso, porque o que nós temos formalmente, estávamos, inclusive, alguns vereadores que estão aqui, e vários empresários. O que foi acordado, e eu acredito que tenha a gravação, registros, que os próprios empresários deixaram como a CIA como responsável para estar repassando as reuniões. Então, tinha um grupo de empresários aqui naquele momento que endossaram. Então, se for ter alguma ação diferente do que foi acordado naquele dia, nós precisaríamos, então, ter mais representantes dentro de uma documentação para revogar aquilo que foi acordado. Perfeitamente. Vereadora Viviane, mais algum orador? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius. Eu queria aproveitar a oportunidade, já encerrando, para questionar o Walter sobre o conhecimento ou não de que esse empréstimo ainda não havia sido contratado. O senhor chegou um pouco atrasado, mas a gente estava discutindo aqui no começo, e nós, vereadores,
pessoalmente ficamos surpresos em saber que esse empréstimo ainda não foi contratado. E eu queria saber se o pessoal dessa comissão, os empresários que fazem parte dessa comissão, têm ciência disso, ou se eles também foram induzidos a erro acreditando que esse recurso estava disponibilizado assim que foi feita a abertura de crédito. Então a pergunta é bem simples. Se vocês, empresários do CDA 1 e 2, têm o conhecimento de que ainda não foi assinado o empréstimo, apesar de aprovado há 6 meses. Pegar o microfone, só um minutinho. Pegar o microfone. A minha pergunta é se os empresários receberam essa informação, eu de vou que o te contrato não foi celebrado. Eu vou te responder, Fernando. Um minutinho, um pouquinho de paciência, por gentileza. Então, olha, oficialmente, nenhum empresário do CDA tem conhecimento da disponibilidade desse dinheiro. A gente sabe, como todos vocês, que foi aprovado a fazer o empréstimo de 22 milhões e que teria toda uma tramitação. Inicialmente, parece que era o Finisa e depois, posteriormente, fiquei sabendo extraoficialmente que era Banco do Brasil, né? Então, acho que o Percy, secretário de Finanças, talvez possa esclarecer melhor. O que eu tenho que esclarecer é que, oficialmente, nós não temos informação nenhuma. Nós não recebemos nenhum ofício da Prefeitura, nem da Câmara, nem do Banco do Brasil, nem da Associação Comercial. Então, a nível de boatos, né, a gente escuta que as coisas estão caminhando bem, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tenho que esclarecer que, oficialmente, nós não temos informação de nada. Eu gostaria de fazer um uso da palavra brevemente. Pode falar. Com relação a essas informações, eu acho assim, todas as vezes que nós fomos questionados, nós respondemos. Então, nós, em nenhum momento, essa questão de induzir alguém ao erro, eu refuto, porque isso não é verdade da nossa parte. O que sempre houve foi transparência. Se alguém tivesse nos perguntado ontem, teria respondido. E nos perguntaram hoje e respondemos. Então, e eu, em conversas informais, inclusive com o Walter e com outros empresários, deixei muito claro a todos que estava em tramitação a assinatura do contrato com o banco. Eu acho que isso, em nenhum momento, a gente enganou ninguém. Isso ficou, para nós, isso não era nenhum motivo de espanto. Nós estávamos aqui tão ansiosos quanto qualquer outra pessoa para que, efetivamente, o recurso estivesse na conta. Inclusive, Percy deve me perdoar, porque eu todo santo dia eu falo, e aí, o dinheiro está na conta? E aí, o dinheiro está na conta? Porque nós estamos ansiosos, tá, para o êxito desse projeto. Então, ao passo que tudo que nós falamos aqui, aí eu espero que fique publicado o vídeo também na página da Câmara, porque eu acho que eventualmente aqueles que não puderam vir possam assistir, porque eu acho que a gente fez uma explicação bastante válida e fica claro que mesmo que esse dinheiro estivesse na conta em 1º de janeiro, ele não estaria sendo gasto, porque sem tubo da Sabesp na avenida não tem obra de terraplanagem, não tem subbase e não tem base, não tem como eu pôr muito menos asfalto. Então, o cronograma ele depende de obras concomitantes, reitero, obras essas assumidas pela Sabesp. A Sabesp já resolveu o problema de tubulações de água e esgoto, e está dependendo do fornecimento dos tubos. O prognóstico é de que dentro de 3 ou 4 meses a tubulação já esteja toda instalada e eu não preciso aguardar terminar a instalação para começar as obras. Basta eles livrarem frentes de obra no CDA 1 e 2 para a outra empresa iniciar a terraplanagem. Então, são obras concomitantes, concorrentes, que podem ocorrer simultaneamente, dependem, inclusive, de tudo estar pronto, tudo estar preparado junto, e o momento é muito benéfico, eu repito, de nós termos nos preparado
de termos as licitações homologadas, algumas atas já na prefeitura aptas a usarem o recurso, bastando uma ordem de serviço para que a obra se inicie, justamente para que a gente não tenha morosidade depois que a Sabesp põe os tubos, porque aí sim é atraso e morosidade. Então, uma vez que a Sabesp botou o tubo, aí estaremos nós, executivos, sendo incompetentes se nós não fizermos no dia seguinte. Então, se não houver nenhum outro impasse que impeça isso de acontecer, eu tenho uma grande expectativa que no corrente ano, antes da época de chuvas, as obras de infraestrutura do CDA estarão conclusas. Lógico que a Sabesp também teve dificuldades, a gente não entra no mérito da Sabesp, porque a Sabesp responde por si, mas ela teve uma licitação que não vigorou de tubos, e por isso que houve o problema de atraso do fornecimento de materiais. A gente contava que a licitação da Sabesp fosse funcionar no primeiro momento. Ela não funcionou, ela foi publicada agora dia 6, e, segundo informações da Sabesp, dentro de 15 a 30 dias, todos os tubos estão lá na obra. Então, uma vez que os tubos chegarem na obra, a gente já tem informações da Maralina que a equipe dela está aqui apta a fazer a instalação desses tubos, que essa obra não é demorada, ainda mais nessas condições climáticas de falta de chuva que nós estamos tendo aqui para a obra, são excelentes. E assim que esses tubos estiverem no local, a Noromix vai iniciar as obras de terraplanagem, subbase e base. E uma vez concluídas algumas etapas, nós já liberaremos o asfaltamento. Então, o cenário, eu volto a reiterar, é muito positivo, é uma grande conquista para essa Casa de Leis, para o Executivo, para o povo assisense e para os empresários. Então, eu reitero que se a gente for nesse movimento positivo de fazer a transformação que a Assis precisa, a gente vai lograr êxito e é uma conquista de toda a Assis. Não é para ninguém aqui levantar a bandeira. Deixa eu complementar. Obrigado, secretário Fábio. Com a palavra, o secretário Percy. Assim, quando fala que não foi assinado ainda, o Fernando tem razão, não foi assinado, mas todos os trâmites legais junto ao Banco do Brasil, nós cumprimos. A Prefeitura cumpriu todos os trâmites legais, certo? Vocês nos deram uma lei autorizativa que eu possa fazer o empréstimo junto ao Banco do Brasil de 22 milhões. Né? Nós optamos em fazer com a anuência do STN, que é mais barato. Nada impede de eu fazer sem anuência. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer com a anuência, porque o juro é mais barato, gente. Por que não fazer se a Sabesp não entregou? Sabe, é questão de fazer conta daqui. Quanto nós vamos pagar mais de juro que isso? Então, dá tempo, vamos aguardar. O STN amanhã vai dar ok. A minuta está pronta. Eu vou mostrar para vocês a minuta. Está aguardando só um detalhe. Falta lá a autorização do STN. A minuta está pronta. Passou pelo jurídico, Departamento Jurídico do Banco do Brasil, Departamento Jurídico, tudo. Está aguardando somente a autorização do STN. Então, nós não ficamos parados. Sabe? É assim mesmo, é moroso. Eu só posso entregar, o STN só aceita depois que fechar o ano. O ano só se fecha em março. E não atrapalhou em nada. Eu vou mandar minutos para os senhores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sique. Eu só queria fazer um esclarecimento, porque eu fiz a pergunta para o Walter sobre o conhecimento deles ou não sobre a contratação efetiva do empréstimo e a disponibilização do recurso. E eu falo por mim, que eu fui induzido em erro quando eu li o projeto da abertura de crédito que foi aprovado em fevereiro, e aqui constava que é uma dotação orçamentária específica para ocorrer com os recursos decorrentes da operação de crédito contratada com o Banco do Brasil. Contratada vem de contrato assinado. E quando aconteceu a tramitação desse projeto, eu fui induzido ao erro porque eu achei que esse crédito já estava autorizado, esse crédito já estava em conta e que a gente estava apenas abrindo a dotação para comportar esse recurso. Então, eu fiz questão de fazer essa ressalva e deixar claro que eu fui induzido em erro pela explicação do Poder Executivo na oportunidade da elaboração da abertura de crédito, que, na minha visão, induziu em erro não só a mim, mas a muitas pessoas.
porque fomos surpreendidos aqui hoje ao saber que o contrato não foi assinado e que o recurso não está disponível. E apesar da gente ter feito a abertura de crédito autorizado e virado em lei há 2, 3 meses. Então, fiz questão de fazer essa ressalva para deixar claro que eu sinto que eu fui induzido em erro. Eu até entendo o que o Fernando está falando. Deveria, então, estar escrito na exposição de motivos a ser contratada, né? A ser contratada. Como o endereçamento à associação comercial deveria ter ido quarta-feira, não quinta. Existem erros, Fernando. Vamos corrigir, ninguém tentou te enganar. Houve um erro a ser contratada. Era só conversar com a gente, falar, discutir, mas acho que está faltando isso um pouco, sabe? É que é um erro de 22 milhões, né, Percy? Não é um erro de 22 milhões, é um erro de escrita. Perfeito. Mais alguma ponderação a ser mencionada? Bom, gostaria de agradecer os vereadores Rogério Nascimento, o vereador Tenente Gênova, Nivaldo da Pedalada, Viviane Delmassa, vereador Vinícius Simili, Fernando Sirkia, pastor Edinho, pastor Nivaldo, também aqui os secretários, o vereador Douglas Azevedo teve que se ausentar, os secretários Fábio Nossac, o secretário Percy Esperidião, também o Felipe, né, técnico lá da Fazenda, do município de Assis, os empresários aí, né, que estão aqui presentes também, ressaltando também que as nossas convocações, nossos convites foram encaminhados, aí teve uma questão de interpretação, um equívoco que nós buscamos sanear, não é, junto à Associação Comercial, não é, mas, enfim, vamos caminhando. Para mim, essa reunião foi extremamente esclarecedora de vários pontos também, e confiantes no futuro de Assis, aí, no desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos continuar trabalhando na Câmara Municipal pela transparência, continuar trabalhando também para que as informações do Poder Executivo venham aqui para nós e a gente possa trabalhar de forma institucionalizada, de forma adequada, pelo progresso da nossa cidade. Então, não havendo uma palavra, vereador? Pela ordem, senhor presidente, também quero agradecer o Percy, o Felipe e o Fábio pelos esclarecimentos. Foi muito importante a presença de vocês, a reunião, né, algumas dúvidas que tinha, foi sanada. Então, e é bom saber que está em bom andamento e logo, logo teremos aí o asfaltamento no CDA. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado, vereador Pastor Edinho. Mais alguma consideração de algum vereador? Bom, então, boa tarde a todos. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.